O Núcleo de Cinema de Animação de Campinas completa 50 anos, sendo uma das instituições mais antigas do Brasil e do mundo ainda em atividade. Fundado em Campinas, interior de São Paulo, expandiu-se globalmente, realizando mais de 2.800 oficinas que permitem a crianças e jovens criar filmes com traços próprios, preservando suas histórias autênticas e originais. Atuou em todos os biomas brasileiros, do Pantanal à Amazônia, democratizando a produção de animação. Aprendendo com cada experiência, difundiu uma filosofia acessível, incentivando qualquer pessoa a enveredar pelos caminhos da animação. Mesmo mantendo técnicas tradicionais, inovou ao criar uma maneira de ver e sentir a arte da animação como uma forma simples de expressão artística. E é por tudo isso que dizemos: 50 anos são só o começo. Boa tarde, gente. Que bom estar com vocês outra vez, nesse sábado ensolarado aqui em Campinas. Meu nome é Rebeca. Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez às comemorações dos 50 anos do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. Esse é um projeto financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, de número 39, do ano de 2024. É uma realização da Diálogos Produções Culturais e do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. Tem o apoio, então, do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura, Indústrias e Economias Criativas e do Ministério de Cultura do Governo Federal. Além deles, a gente tem uma série de outros apoios, e eu vou usar o meu ajudante, porque são muitos. Então, o apoio aqui do Centro de Ciências, Letras e Artes, que é aqui onde a gente está, através do senhor Alcides Ladislau Acosta e da Josiane Bertoni, da Unicamp, do LIS, que é o Laboratório de Imagem e Som, professor Dr. Carlos Roberto Fernandes, Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, do Centro de Formação e Tecnologia em Pesquisa de Educação, da Orquestra Sinfônica Municipal, do Conservatório Carlos Gomes, do Hotel Jaguari Sumaré e da Mostra Curta Audiovisual. Toda a nossa programação está acessível nas redes sociais, através aí do @NCA Campinas ou @Diálogos Produções. E hoje a gente vai falar sobre memória audiovisual, sobre memória do cinema de animação de Campinas, com uma tríade inesquecível que está ali na pontinha, eu já estou vendo, e eu gostaria de chamar aqui para se juntar a gente: Alba Liberato, Lula Gonzaga e Silvana Delácio. Você não estava esperando por isso? E hoje a gente se junta aqui para falar um pouco sobre essa memória audiovisual, né, a memória dos acervos de animação, que são, né, acervos muito característicos, que eu gosto muito, porque eles englobam muitos objetos. Não é só um arquivo de um filme, né? A gente vai encontrar acetato, a gente vai encontrar muitos acetatos, muitas e muitas páginas. A gente vai encontrar uma série de brinquedos óticos, mesas de luz, trucas, figurinos, uma série também de técnicas. Então, são filmes feitos, alguns com pixelação, recorte. A gente faz também, né, o próprio desenho animado. Né, a gente consegue, então, ter uma possibilidade de objetos, né, para um acervo muito, muito ampla. Né? E aqui a gente está falando de multi-artistas. Silvana Delácio, que sempre trabalhou com Lula Gonzaga, até onde eu sei, né? Em equipe, né? Ali em Pernambuco, hoje estão lá em Gravatá, no Agreste, né? E a Alba Liberato, que também trabalhou muito com Chico Liberato, ali em Salvador, com animação. Todos os três aqui são grandes nomes, né, que a gente tem como grandes referências, né, não só de filosofias de vidas também, né, mas também um ideal estético ali, uma coisa impressionante o que vocês fazem, né, nos filmes de vocês. E
todos eles têm suas instituições ali ligadas à memória do cinema de animação. A Silvana e o Lula, tem o Muca, que eu espero que seja o próximo lugar que eu possa ir visitar e já aproveitar que já está ali perto, né, e já dar um pulinho em Salvador e aí vai descendo de volta para casa. Mas o Muca é o Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga, e a Alba, que cuida ali também com a sua família. Eu vi que a Cândida tá ali, da Casa Quintal, né, que é um belíssimo espaço. Hoje eu estava fazendo um tour pelo site, é um esplendor. Então, acho que para começar essa conversa, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre do que é feito, né, do que são feitos, né, esses dois lugares, né, que tem uma ligação tão forte com o território, né, que tem a ver também com os temas, né, com o traço, com a vida, né, de vocês. Que tal? Então, vamos lá? Boa tarde a todos. Depois Cândida vai revezar comigo aqui, né? Vou descansar e ela vem. Então, no caso, eu sou uma mineira que migrei para o Rio de Janeiro, e Lula, pernambucano, que migrou para o Rio de Janeiro. Nos encontramos lá, ainda estamos aqui, né? Levava na bagagem, naquela época, a juventude, sonhos de transformar o mundo, né? Podia nem ter as ferramentas necessárias, mas ia lá. E aí, como Cândida estava perguntando, como é que foi que o Lula foi fazer desenho animado? Porque não fui eu, faço parte da equipe. A equipe, a princípio, era eu e ele. Recursos, tecnologia, técnica, né? Zero na década de 80, 70, quando começou, 80, e aí vai. Então, somos nordestinos nessa migração. E, lá no Rio, Luiz ele já era um jovem que saiu do Recife, de Casa Amarela, trabalhava nas feiras, e lá teve contato com artesanato. E, no artesanato, ele teve essa inspiração do desenho animado, né? Eu vou na sua frente falar. Aí, quando ele viu a tela, o cinema, pela primeira vez, ele falou, é isso que eu vou fazer. Mas, vindo de uma família muito simples, né, ele era solicitado a ir para o mercado de trabalho. Mas ele sai de casa, arruma carona e vai para o Rio de Janeiro. E lá ele arruma um emprego de vendedor de livros, enciclopédias, né? Mas ele coloca os desenhos dele dentro dos livros e sai para vender. Quem sabe ali alguma empresa poderia abrir e ver alguma coisa, né? E foi assim, uma empresa de água, de saneamento, abriu a enciclopédia para comprar para a empresa e viu o desenho. Nisso, arrumou emprego para ele, na Persan Perrin, que era uma empresa francesa de publicidade. Tinha um departamento enorme de cinema de animação. Foi trabalhar lá para limpar acetato. Limpou tão bem os acetatos que foi promovido. Fazer traço, foi traçar. Colorir primeiro, para depois traçar, e aí foi as etapas, né, do desenho animado. Ele foi sendo promovido. E ele saiu da pousada que estava na periferia e foi dormir na empresa. Ali, de dia, ele via todo mundo trabalhando, os técnicos trabalhando, e, de noite, ele ia treinar animação. Também foi promovido para ser um desenhista, né, de animação, um técnico. E aí ele começou a ver que estava bem e queria voltar para Pernambuco, para lá fazer desenho animado. E lá ele até contactou algumas empresas assim de publicidade, vendeu a ideia de fazer desenho animado comercial e fez com Fumo do Bom, 4 Fumos do Bom, né? Mesbla, mas depois cessou, né? Então, aí, daqui a pouco, ele continua a história dele, que foi por aí que ele entrou no desenho animado. Eu fazia teatro na Alves de Souza, com Adílio Atos, e depois a gente volta para Pernambuco com o apoio da Embrafilme. Quem lembra da Embrafilme?
Então, ali a gente teve um contato no Rio ainda com Flávio Migliaccio, que ele foi trabalhar com Flávio Migliaccio também como motorista de carro da produção do Maneco Super Tio, uma produção ao vivo. Essa produção era na empresa RF Farias, em Laranjeiras, né? E Flávio foi se abrindo também, ele passou a ser assistente de direção de Flávio. E depois ele ganhou uma sala na empresa RF Farias para produzir animação. E ali ele foi ampliando, fazendo uma animação aqui, um comercial ali, e foi ganhando um dinheirinho, o dinheirinho foi melhorando ali, né? E depois, enquanto isso, eu fui migrando, eu fazia letras, eu fazia teatro na UERJ. Primeiro que Fábio bancou 2 filmes, ele me bancou. Nossa. A Saga da Zabranca e Cotidiano, 35 meninos. Exatamente. O Flávio Migliaccio falou, não, eu vou produzir esse material que você tem aí, esse sonho, a Saga da Asa Branca. Então, ele produziu, e a Embrafilme distribuiu naquela lei de curta-metragem que havia na época para passar junto com longa-metragem no cinema. Não foi isso? E depois engatou no Cotidiano. Foi isso, não é? isso. E aí a gente teve o prazer de conhecer o Humberto Teixeira, parceiro do Luiz Gonzaga, que ele participou da trilha sonora também da Saga da Asa Branca, e foi uma imersão de amizade, de descobertas, de memória ali maravilhosa com ele, né? Onde Luiz Gonzaga mandou uma carta para ele, encaminhando Lula, ó, você recebe esse jovem aí e faça tudo que puder para ele. Então, ele tem todos os direitos autorais cedidos por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com 4 músicas, né? E nós fizemos a Saga da Asa Branca, assim, tipo assim, nós dois, a equipe. Ele fazia animação, que é um filme de caráter minimalista, né, pautado em sonhos, em conteúdos de imigrantes que se encontravam, e um vinha de uma escassez, né, e o outro de um incômodo, de uma falta de coisas. Então, a falta e a escassez se encontraram para a produção de uma abundância que para nós era assim, né? E assim nós caminhamos até hoje nessa parada, né? Com todas as dificuldades, que não são mais dificuldades, porque tudo se transforma, né? E as dificuldades com a questão da tecnologia, das técnicas, de equipamentos, né? De inserir na modernidade. Aí, a gente dando um outro salto, ele formou a primeira turma de profissionais de animação de Pernambuco, que hoje está em cadeia profissional do Mundo Bita, professores de universidade de animação, né? Foram formados meninos num curso de 3 anos com Lula e comigo, que eu também trazia todas as minhas ferramentas que eu tinha acesso de teatro e transformava numa equipe do cinema de animação, como experiência, como laboratório, como vivência, como ativação de criatividade, principalmente na clientela que a gente trabalhava, porque ele sai da opção de ser e desenvolver uma questão autoral para ir para uma questão social, né? Aí ele vai falar, isso é a filosofia dele, os princípios das questões culturais do Nordeste, dos elementos, utilizando essa ferramenta da animação. A ferramenta da educação. Eu trabalhava a questão pedagógica. Igaraçu, o filme de Igaraçu. O filme chamado Igaraçu. 35 milímetros. 35 milímetros. Foi a Unicef. A Unicef patrocinou, né, e a Unicef distribuiu em vários países do mundo esse filme, que foi realizado por esses alunos da rede pública, né? E eles saíram profissionais exitosos para o mercado de trabalho. Tem muito a ver com o MUCA, né? Porque ele era itinerante. Era itinerante em várias cidades, em vários locais. Aí, depois, com o evento da saúde, com o evento do AVC, né? Então, deixa de ser itinerante e precisa centralizar no espaço
onde ele escolheu um lugar afetivo da ancestralidade dele, dos avós. Então, foi nessa cidade do Agreste, que é Gravatá, onde montou lá os filhos, Tiago e Leon, montaram esse espaço de memória, né, onde ele pode estar indo, onde acontecem as oficinas, com a lei de incentivo do Estado, né, e com essas outras leis que você falou aí também, e a gente leva oficinas. Uma das oficinas que a gente ainda não levou e quer levar esse ano é com o pessoal do nosso jeito, com o pessoal da nossa idade. Como é que chama? A terceira idade, a idade boa. A gente quer, com nós, idosos, fazer oficina com o público de vários segmentos dessa idade boa mesmo, e ninguém discute isso não, viu? A palavra rapidinho. Não, é isso. Aqui atrás eu trouxe uma imagem do Muca, né? Que é muito interessante para a gente pensar também, né? Para além dos nossos ideais, do que a gente vê ou imagina como um museu, né? Se é só, né, aquele museu de concreto armado, né? Aquelas construções belíssimas, né, também, que tem toda a sua justificativa, mas que atende a uma certa necessidade, né, climática, geográfica, cultural, né. E, olhando a sede do Muca, eu achei tão especial, justamente porque é um museu que ele tem as características, né, das construções do Agreste, as necessidades, o contexto local, e como isso também, né, faz com que a população tenha um senso, né, de pertencimento, né, se tenha uma identificação e sinta assim como uma casa mesmo, né, um lugar onde a gente possa, né, onde a gente possa ir, né, que a gente possa ali realizar oficinas, né, onde tem as exposições, né, onde está inserido e a população frequenta, né, porque não é um objeto estranho, né, não é um monolito ali no meio do Agreste, né, que seria até um pouco obsceno. Em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. E é muito interessante que, aproveitando que a gente está falando sobre as sedes dos lugares, eu queria te pedir a próxima foto, que é a da Alba, que é ali no contexto da Casa Quintal, que essa foto eu encontrei ali no site do Chico Liberato, e tem uma série de outras fotos da casa onde funciona esse centro cultural, mas como a casa também no sentido de casa mesmo, né? Como essa foto transmite para a gente, né, um aconchego, né? A gente se sente bem recebido, bem quisto só pela imagem, e acho que expande, né, justamente essas ideias de museu. O museu ele passa a ter outras configurações a partir das necessidades que a gente entende a partir da nossa própria produção, né? Quando a gente consegue organizar isso, né, Alba, como você, Chico e a família fizeram, né? E como isso se deu, né? Sim. Uhum. Eu vou falar um pouco dessa pré-história, né? Nós estamos falando aqui de uma pré-história. Chico dizia que a animação ainda está arranhando suas possibilidades. E eu, como não sou animadora, eu dizia, mas como? Já se faz tantas modalidades. Ele dizia, não, isso a gente está apenas começando. E ele deve ter razão, né, no que estava falando. O olhar dele, eu acho que ia mais longe do que o meu. Então, na nossa pré-história da animação, nós estávamos, vou contar brevemente como começamos, já que Silvana fez essa narrativa tão rica. Nós passamos a década de 60 fazendo artes plásticas, ele e eu escrevendo, dentro de contexto de literatura, dos jornais que tinham cadernos culturais, né? E era uma porta para se publicar revistas de cultura, né? E nós estávamos ali naquela dinâmica de produção, recebendo 2 filhas, as primeiras, a mais velha, Cândida, a segunda, fazendo 2 bienais que foram um sucesso, né? Porque romperam com essa
esse estigma do eixo Rio-São Paulo chamou para o Nordeste toda uma capacidade de abranger o território nacional e de também irradiar para o próprio Nordeste, para o Norte, para Centro-Oeste, uma busca e uma realização da arte melhor que se fazia. Melhor no sentido mais potente, né? Que chegava a mais pessoas, que era mais mostrada, visível para as pessoas, para o público, né? Que é isso que a gente quer. Na medida que produz uma expressão artística, chegar em quem aprecia. Isso faz parte desse ciclo, né? Da produção da arte. E ali a gente teve essas duas bienais, a primeira, um grande sucesso, a ponto da Bienal de São Paulo ter reconhecido que ela poderia selecionar os artistas nacionais da próxima Bienal Internacional de São Paulo, e entramos na segunda com esse vigor. Só que na segunda, no segundo dia, o ato institucional número 5 acontece. E quando isso aconteceu, foi um descalabro, né? As obras todas foram destruídas ou queimadas, os artistas foram presos, os organizadores eram artistas, e acabou, né? Silêncio, mudez, porque eram armas. E todo o clima de ditadura que vem se vendo ao longo de obras de cinema e de todas as outras artes, né? E ali nós tínhamos que migrar para outro fazer, né? E fomos para a publicidade pouco a pouco, porque era onde a gente podia aplicar nossos conhecimentos, né? Principalmente Chico, pela plasticidade que ele já desenvolvia, né? E ali eu não fui muito na questão do texto, porque eu sempre pensei que publicidade mente para vender, né? No sentido que cria uma necessidade falsa, né? E hoje já tem outras sofisticações, mas ali, quando havia já o audiovisual, né, que é a televisão, ela estava influindo mesmo compras desnecessárias numa sociedade que tinha grandes desigualdades, né? Isso não se falava. E isso vai ser o primeiro filme de Chico, que é uma mostra de Salvador, as grandes contrastes que havia, os grandes contrastes que havia nessa cidade, né? Da miséria e do barroco, do luxo, da elite, né? Que até hoje, de um modo geral, no Brasil, a gente vê situada num patamar assim, de relativa cegueira com relação à potência desse país, né? Então, fomos para a publicidade, e Chico começou a se dar bem por causa do aprendizado dele mesmo, rápido. Aquilo estava já inseminado, ele já fazia artes plásticas, e daí para as artes gráficas foi um salto rápido, né? E ele criou muito, ele quebrou padrões, tipo, as publicidades eram feitas de slides, e ele bota movimento naquelas propagandas, né? Começa a trabalhar com bonecos, eu fazia bonecos, fantoches, esses fantoches vão ser movimentados naquela propaganda, tudo isso começa a fazer muito sucesso, a propaganda impressa começa a ter movimento também nas figuras que vendia apartamentos, prédios, né? Ele praticamente botava vinhetas em toda a página do jornal, eram lindas, né? Para vender apartamento, tudo bem, nós estávamos até ganhando bem, fizemos nossa casa, que eu moro até hoje, mas aquilo não contentava. Então, entra a década de 70 e abre-se uma janela lá. Eu estou olhando para o lugar certo, que eu estou olhando só para você, mas às vezes tem que olhar. Então, eu vou me virar para cá. Às vezes, a gente é mal educado assim, né? Que não está habituado de ficar olhando uma plateia.
Então, a década de 70 entra, e, no início, logo, uma pessoa que era um ativista cultural, que tinha fugido do Brasil para a Tchecoslováquia por causa da ditadura daqui. Quando chega lá, se casa com uma eslovaca, né, assim que chamam a tcheca, e lá acontece também um grande golpe de Estado e ele volta ao Brasil, refugiado já daquela situação de lá. E aqui, como ele tinha tido contato com todo o cinema lá, na Europa, ele resolve abrir uma janela para esse mundo, né? E essa janela vem a ser uma jornada de cinema, com esse nome muito simples, uma jornada, não é um festival. É simplesmente uma jornada. Aquela jornada marcou várias gerações de cineastas na Bahia. A Bahia já tinha tido... Durou 37 anos a jornada. E a Bahia já tinha tido toda uma preparação através de um grande professor, que foi Walter da Silveira, com um cineclube, onde ele semanalmente exibia e discutia filmes com jovens nada menos do que Glauber Rocha e outros, né? Então, nesse momento, até Chico já estava no Sul, não participou muito, mas o clima estava ali, na Bahia, né? Nós tínhamos voltado para morar na Bahia, eu sou baiana também, estava no Rio, tínhamos morado no Rio e em São Paulo, e aí a gente já está de volta para morar na Bahia, e Chico se anima com aquela literalmente se anima, que ele estava seco, apesar da publicidade estar requerendo dele uma multiplicidade de recursos novos, ele gostava disso, gostava de inventar, mas ali ele recebe uma corrente de ânimo muito forte. E Guido chega para ele e ainda diz: olha, Chico, participe com animação, com desenho animado. Cita essa palavra. Pronto. Ali estava inoculado esse germe do poder da criação que uma pessoa descobre numa das encruzilhadas que ela está posta, né? Nós estávamos postos numa encruzilhada. A ditadura nos jogou num lugar que a gente não esperava, não queria e não buscou. E então, a partir dali, Chico chega em casa já com isso, com essa ideia feita: vou fazer um desenho animado. E, com essa ideia feita, ele parte para a ação. Nós tínhamos as relações de cultura com a cidade, né? Salvador era uma cidade ainda pequena, como as pessoas se encontravam nas casas umas das outras, nos concertos, na reitoria. Tinham sido fundadas 3 faculdades maravilhosas que vieram também a inseminar várias outras no resto do país, que era a Escola de Música, faculdade, na verdade, fundada por Kohlreuter, um alemão assim maravilhoso, que trouxe toda uma metodologia nova de ensino da música. A Faculdade de Dança, que foi também uma fundação de uma paulista, olha aí, São Paulo também, devolvendo aos nordestinos tudo que os nordestinos vieram fazer aqui, e uma faculdade de teatro, né? Maravilhosa também, fundada por alguém daqui do Sul, Martim Gonçalves. Então, essas 3 escolas deram um novo poder à Universidade da Bahia. As outras eram o comum, né? Direito, medicina, tudo isso, faculdades muito boas, mas essas vieram incrementar o espírito do novo, do contemporâneo. E a gente se dava com todo mundo delas. E aí Chico pega uma câmera 16 de uma dessas pessoas, que era um arquiteto, Silvio Robato. O pai dele era um dentista, mas um homem que investiu muito na documentação dos aspectos singulares da Bahia. Capoeira, pesca de atum, né? E outras coisas assim maravilhosas que ele
É um acervo assim poderoso isso aí, de como a Bahia circulava seu inconsciente coletivo ali, como isso era forte. E aí Chico fala com Silvio, Silvio fala com o pai, e o pai imediatamente libera a câmara, toma e faça o que precisar. Uma câmara 16 milímetros. E então Chico faz esse primeiro filme que chamou Ementário, que quer dizer memória, né? Um levantamento memorial, e filma a cidade com seus contrastes, os atores, e é muito bonito esse filme. E ele assume tudo, o cartaz do filme é muito bonito. E a mão, ele fotografa a mão da mãe dele, que era uma mão cheia de linhas e tudo, e esse cartaz vai compor, aquela grande mão vai compor esse cartaz, quase que preto e branco. E ele entra na jornada e começa aí a história de participar da jornada todo ano. Todo ano Chico teria que participar da jornada, porque aquilo começou a fazer parte de um ritual na vida dele e na nossa vida. Com isso, a gente que morava no centro da cidade, onde todos tinham essa vida relativamente contactada, a ditadura começa a apertar mais do lado de lá também. E abrem-se processos militares, nós estamos em 2 deles, e Chico não podemos viajar, né? Isso que é a regra dos processos militares, né? E ali a pressão estava tão forte que eu tenho assim, as minhas 2 filhas já estavam ali, e talvez viessem outros filhos. Aquele ambiente já não me agradava. Nossa casa, as pessoas já não entravam como entravam antes, a qualquer hora, a qualquer dia. Tinha todo um cuidado para se chegar na casa um do outro, né? Para se hospedar pessoas que passassem pela cidade. Era, assim, um cotidiano diferente. E aí a gente começa, claro, a usar nossos recursos, né, de arte para auxiliar pessoas que chegavam até nós, nossos amigos. Na verdade, nossos amigos todos estavam influídos por isso, porque eram as pessoas inteligentes. Algumas vezes eu disse para meus filhos, se vocês vivessem naquela época, todos seriam taxados de subversivos. E isso aconteceu com famílias mesmo. Tipo, Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, né? Foi. Todos os 5 irmãos dele foram taxados de subversivos, enfrentaram processos militares. Ele, inclusive, teve processo junto com Chico. E todos tiveram as punições devidas. A mãe dele era uma pessoa assim que vivia assustada por visitar os filhos em penitenciária e acompanhar todo aquele processo. Enfim, a coisa já estava ali instalada e eu resolvo ir para fora do circuito da cidade, do centro da cidade. Começo a procurar como a gente acharia um terreno e acho, numa região onde era só sítios, e ali a gente já tinha um dinheiro de publicidade. Chegamos lá, compramos esse terreno. E aí Chico imediatamente diz, nós vamos construir a casa logo. E começa a trabalhar, e a publicidade ainda estava em nossa vida, ele começa a trabalhar assim, cada vez mais solicitado, as gráficas modernas estavam chegando, com suas composers e tudo mais, cada vez mais se imprimindo bem a cor, e ele sabia explorar isso muito bem, né? E aí aquele dinheiro vem assim como um fluxo, nós construímos a casa e chega a nossa terceira filha em 75. As 2 anteriores foram, uma na primeira Bienal, 66, Cândida na segunda Bienal, 68, e a próxima em 75, que é quando o núcleo é fundado, né? Olha só. Depois vai descrer dos astros.
Quando os astros dizem, cuidado com a força aí desse ano, é para cuidar. Eu sei que nós mudamos para aquela casa e era uma maravilha. Nossa, para quem vivia lá no centro, assustado, as pessoas perguntavam, vocês vão para o mato? Vamos morar lá. E eles começaram a ir lá. Era uma festa, tinha sempre gente em casa. Ainda mais que agora, Chico tinha espaço suficiente para se espalhar, né? Com acetato, com tudo. Todo mundo que chegava entrava na reza do acetato, né? De colorir, botar... E todo mundo queria mesmo. E aí, todas as oportunidades, a gente fazia uma festa, os aniversários do menino, tudo para atrair esses amigos, e eles iam com o maior prazer, dormiam, acampavam. Mãe, e a jornada de cinema sempre terminava lá, com a feijoada, todo mundo ia para lá. Era a atração da jornada, era essa feijoada final. Então, as coisas foram acontecendo, todo ano tinha esse grande movimento. Os processos foram acontecendo também, infelizmente, com os bons advogados que nós tivemos, gente de cabeça maravilhosa, uma advogada que foi uma verdadeira heroína. Ela liberou, né, alguns daqueles clientes, aliás, muitos daqueles clientes, e, inclusive, exigiu, depois da Justiça Militar, um documento que colocava limpo o nome de Chico de qualquer culpa, né? De qualquer dívida ao Estado nesse sentido. E a jornada acontecendo, e nós fazendo filmes, fundamos a primeira empresa de 77, animação em 77. E daqui a 2 anos faz 50 anos, e Arnaldo vai fazer um filme comigo. E eu estou dizendo à Cândida que, já que nós não estamos com Chico presente para fazer uma festa com baile e tudo, Chico era um grande dançarino. A gente pode fazer algumas coisas, tipo o making-off do Boi Aruá, cheio de detalhes, de quebra-galho, de invencionices, né? De critérios que Chico exigia perfeição, então tinha que inventar um modo daquilo ser do gosto dele, mas isso ele fazia com tanta doçura que ele tinha o tempo todo esse poder de aglomerar as pessoas, aglutinar as pessoas ali ao redor dele, né? Tivemos uma equipe que ia assim, religiosamente, durante 3 anos. 2 anos, meu pai comprou uma Kombi, que a mais Kombi ia buscar tempo. todo mundo na cidade, meio-dia, e voltava de noite. É verdade. E tá lá. No site que ela viu, tem um tour virtual da casa, que você entra, passeia pela casa toda e vai também nesse porão. Foi. Foi. No porão da casa, né? A equipe estava lá e era um lugar maravilhoso, cheio de árvore mesmo, mato mesmo, né? Continua cheio de mato. Hoje é mais um jardim, que ao longo desse tempo eu nunca deixei de plantar, fui dando uma imagem de jardim, né? Com Burle Marx, ninguém mais pode deixar simplesmente ficar numa mata atlântica assim, à toa. Dá todas as frutas, as árvores, mas é bonito, né, de se ver, tem flores e tudo mais, as helicônias, tudo que vive sem muito cuidado está lá, dando flores e tudo. Então, a gente estava lá e fundamos essa empresa e fomos criando ânimo para fazer um longa. Nesse período também, eu comecei a me preparar para ser roteirista, ali naquele primeiro impulso do Ementário, né? Que foi praticamente uma percepção de Chico da cidade. Não precisou de muito roteiro. Mas, a partir daí, eu estava estudando muito Jung, que nessa onda de ir morar no mato, eu também queria que meus filhos tivessem uma educação pela natureza e eu desse o mínimo básico para uma criança estar fora do sistema educacional. Eu me formei em ensino para crianças e discordei imediatamente quando fui praticar. Abandonei. Aí a gente foi alfabetizada por ela.
E aí- a nossa casa não tinha televisão, que era a máquina de fazer doido. Claro, né? Eu não ia. Relativamente, já tinha uns pecados ali que criança dá. Ah, dá. Ô, gente, é isso mesmo. Eu sei que eles levavam o dia passeando por ali. E durante 1 hora ou 2, eu e uma vizinha nos preparávamos algumas lições para aprender a ler rudimentos de matemática, de geografia e de história. Para mim, essas 4 coisas já conformavam, o resto era arte, né? Todos os aniversários tinham peças, e a gente fazia peça também fora dos aniversários. As novelas, minha mãe reescrevia as novelas da Globo. Os personagens todos eram caricaturados. A gente fazia os bonecos em papel machê. E minha mãe ainda vendia o nosso espetáculo, que a gente ganhava por isso. Não, isso é sempre Isso você não precisa assistir a novela na da TV Globo para poder saber. saber quais são os personagens. Nunca foi. O povo comenta. E aí a gente ia... Não, eu só assisti. Eu só me lembro da cena da outra subindo no telhado. E a história todo mundo conhece, né? É mesmo? Tá, não, deve ter tido coisas boas, que Dias Gomes estava Dias lá, Gomes, tudo mais. Mas eu não tinha paciência. Pois é. Saramandá. E teve grandes atores lançados ali, né? Aí eu sei que meu dia também era muito ocupado. Eu tinha que estudar roteiro, mas não tinha nada sobre roteiro em língua portuguesa, né? Não. Nem existia, né? Não existia. Anos depois é que foi ser a primeira escola de cinema no Rio Grande do Sul. Então, passou pela Bahia, por exemplo, Doc Comparato. É Doc Comparato? É ele. Doc fez um curso de roteiro. Nossa, eu fui para lá assim com sede de aprender, mas foi 1 semana. Eu já estava estudando muito mais, porque Jung tinha os mitos, tinha os símbolos, tudo que eu queria. Eu precisava disso, né? Decupar esse imaginário que nos habita, não só individualmente, como coletivamente. E aí eu começo a fazer roteiro com muito gosto, porque eu pego mitos, eu pesquiso a cultura popular, e já entrego para Chico indicações assim bem claras dessa mitologia, desse simbolismo. Ele, com a capacidade dele, também desenvolve do jeito que ele desenvolveu. E a gente vai navegando nisso, né? Fizemos vários curtas de mitos. E ele começa a querer fazer um filme longo, claro, né? Ariano, tudo ele vai querer mais e mais e mais. Então, ele, em 79, chega nosso 4º filho, e eu começo, amamentando mesmo, na rede, a escrever um roteiro, porque alguém lá da Embrafilme, olha a Embrafilme, nós tínhamos uma amiga muito querida, Regina Machado, né? Você conheceu, Arnaldo? Está viva, vai fazer parte do nosso filme. Claro. Você conheceu. Mulher de Cosme Alves Neto, o cara que geriu a Cinemateca, dando a ela uma enorme dimensão na cultura do cinema brasileiro, né? Então, Regina, que trabalhava na Embrafilme, avisa para a gente, e ia todo ano a jornada, avisa para a gente, olha, vai abrir um edital no MEC. Esse edital do MEC previa, que também está com 2 figuras lá maravilhosas, não me lembro o nome, eles abriram um edital para outras linguagens na educação brasileira. Então, a gente vai concorrer nesse edital com a linguagem do desenho animado. E isso foi pouca, outro concorreu com dança, mas o resto foram aspectos de métodos diferentes de ensino, foi mais dentro do âmbito da educação mesmo. E Regina estava lá, batalhou pelo nosso projeto, e o nosso projeto ganhou. Então, depois que eu fiz esse esboço mínimo, como é que eu vou encher um roteiro com o pouco que eu sei, um roteiro de longa, mas eu fiz o pouco que eu sabia, eu tinha que fazer. E Chico foi fazendo um storyboard lindo, que está em casa até hoje, que eu acho que deve ser impresso
em tamanho menor. Isso vai fazer parte dos 50 anos. Todo mundo chega lá em casa e diz, mas por que nunca imprimiu isso? É que ele está em tamanho A3, todo pintado na tinta acrílica, na mão. Escravizava todo mundo que chegava lá, tinha que pintar. Já. Já. Uhum. A câmera que filmou o filme Beruá foi uma câmera que meu pai comprou no Rio de Janeiro, uma 35. Uma Paiá. E o interessante é que uma vez ele me contou que ele comprou essa câmera de um cego. Era a segunda mão. Era de uma câmera de 1950, né? Era velha. Mas ela fazia quadro a quadro. E aí, desde o primeiro filme, Chico começou a construir geringonças, né? Que ele precisava de movimento, ele não queria só fazer a coisa eternamente por foto da Bahia, por montagem de foto, como foi o primeiro. E aí tem um trecho nesse filme documentário feito por Walter Carvalho, né? Walter Carvalho, ele trabalhava diretor. onde? Ele trabalhava, era um programa para a Lanterna Mágica, e ele fez uma matéria de uns 15 minutos. Aí eu consegui esse filme do CTAV, mas o CTAV liberou uns 5 minutos. A gente acabou usando os 7. Mas eu tenho o filme todo. E esse filme, Chico explica toda a geringonça, o aproveitamento que ele foi fazer nesse trecho, né, do longa, do doc. A corrente de bicicleta que ele botou para mover, né, a manivela, o cenário e as outras coisas. Tem detalhes assim de aproveitamento que só ele mesmo poderia reviver isso, né, para nós. Todos. Todos quer dizer, cima e embaixo, né? Com perfeição. Você não notava que aquilo vinha de uma geringonça. Então ele começa isso. Claro, Ninguém sabia. Não tinha. Tudo isso foi começado por nós mesmo. Quando o Boi Aruá, nesse 79, é anunciado, aí a Embrafilme, através do seu diretor naquela época, oferece atores para voz. Era Calil. Eu não ia dizer o nome, mas foi ele. Atores do Rio de Janeiro para falar as vozes dos personagens. Digo, não, nós vamos fazer com atores do Nordeste, a história do Nordeste. E a gente tem um trechinho aqui, Alba, de Boi Aruá, que eu gostaria de passar. Que tal se a gente passasse agora? Eu estou na frente? Não. Não. Não?
Então, para fazer o Boi Aruá, aquele roteiro que eu achava que seria insuficiente para um longa, ganha, também com a força daquele storyboard, com a força de Regina Machado, e aí começa a montagem desse esquema. Quando se diz que vai se fazer um desenho animado lá no meio, né, a Escola de Belas Artes, o povo fica alvoroçadíssimo, né? Porque Chico se propõe a não receber os animadores que a Embrafilme propôs mandar e fazer uma equipe lá na Bahia. Então, isso cria um frisson ali incrível, né? Um passando para o outro essa notícia, e um dia se faz um teste, aos poucos também, com que se apresentavam, que nisso nós estávamos trabalhando, ganhando a vida com publicidade mesmo. Aliás, no ano de 79, Chico entra para ser diretor do MAN da Bahia, né? Museu de Arte Moderna. Museu de Arte Moderna. E isso também vai exigir dele o que ele queria, que era novas ideias, aplicar, romper com o que estava sendo feito, que era muito acadêmico, né? Muito tradicional, só artista consagrado podia expor ali. Ele rompe com isso logo de cara. Ele diz assim: vamos fazer uma exposição que se chamará Cadastro e todo mundo vai expor. Paninho de prato pintado vai expor. Xícara de louça, dos cursos de louça vai expor. Além, claro, dos grandes artistas que quisessem expor. E essa exposição foi um grande sucesso. Foi, assim, uma multidão. Tinha quadro até no banheiro. Tinha quadro em todo lugar. Tinha os paninhos e as xícaras em toda batente que houvesse, num grande museu, um casarão, né? Ele... a Embrafilme. O MEC e Embrafilme, né? A Embrafilme foi fazendo essa ponte, interrompeu muitas vezes esse fluxo da equipe, aí suspendia e a gente ficava ali esperando, né? E isso foi na época em que se revelava tudo aqui, né? Então, as coisas... A gente faz uma grande viagem, compra uma Kombi e vai com alguma... Eu seguro esse Nagra que fui quase o tempo todo. No documentário, meu pai tem várias fotos deles nessa pesquisa, minha mãe com o Nagra na mão. E o interessante é que no documentário existe, a gente pega as fotos que inspiraram os personagens e colocar uma do lado da outra. Isso é bem interessante. É para servir ao filme. Então, a Kombi serviu para pesquisa e depois ela foi usada para levar... Não. A Kombi serviu para fazer a pesquisa do filme, e aí, quando o filme começou a produzir no sítio, ela buscava todo mundo... O filme vinha de avião, né? Para ser revelado. E Rudá Andrade, uma figura. E Rudá traz esse Nagra para a equipe. Começa a chegar essas contribuições, né, maravilhosas. E essa pesquisa já vai ser feita com esse Nagra pelos interior mesmo, no sertão, alto sertão. A gente leva todos os meninos. Cândida não foi. A gente era adolescente. Eram adolescentes, aí não foram, mas os menores foram. Aliás, todos os lugares que a gente foi, sempre levamos os filhos, né? Porque se a gente abriu mão em determinado momento de uma escola, e isso foi muito bom, a gente viu que eles eram crianças felizes e tudo, continuamos naquela pegada de levar eles para tudo que era concerto, e isso e aquilo. Então, eles vão nessa viagem, o filho de Regina Machado vai, todo mundo foi com seus filhos. A Kombi ficou socada. Do sertão. Sertão de Monte Santo. Chegou com uma grande... Tudo em Monte Santo. A maior parte. A maior parte não, de Monte Santo. Tudo foi ali na região de Monte Santo. A região. Mas aí a gente foi ao Uauá, né? Claro, fomos em Canudos. Canudos tinha sido inundada, então ela aparece nesse documentário com a torre da igreja totalmente
aparecendo, porque estava na seca, na época do DOC. É bonito, que depois, da noite para o dia, começa a encher. Nós estávamos lá ainda. Então, Canudos tinha sido arrasada, e quando nós chegamos lá fazendo essa pesquisa, era tudo muito abandonado, não tinha museu, tinha uma bandinha de pife, né, que é aquela flauta de bambu, que veio tocar para nós, tinha gravado um daqueles disquinhos pequenininhos, tudo assim mínimo, né? Canudos estava largado lá, sem importância. Mas era uma coisa que, quando você chegava lá, você se inundava de emoção, viu? Porque é um território que, se você lê Os Sertões, né, e outras matérias, nossa Senhora, precisa raça para ler, né? Que primeiro é indigesto, mas depois você recebe uma carga. Sim, tinha uma pessoa lá, um senhorzinho, que no mínimo cubículo ele juntava tudo que ele achava e botava lá nas paredes, né? E vocês chegaram a entrevistar alguém que ainda tinha vindo da Guerra de Canudos, Isso, não foi? Tinha um senhor de mais de 100 anos que ele tinha lutado na Guerra de Canudos. E o interessante dele é que a gente queria saber dele, como foi a coisa, mas ele não abriu. Ele tinha 18 anos, né? Ele não falou. Você vê o que é o lacre que uma pessoa se impõe quando é perseguido. Ele não falou para sobreviver. E desde aquele momento, desde os 18 anos, quando a guerra terminou, ele fugiu e, quando voltou, não falou. A gente era de fora, ele devia ter falado para a família, porque a família que estava ali ao lado dele, mas, para nós, ele não abriu de que tinha lutado na guerra. Ele dizia, não, eu vi isso de muito longe, eu só ouvia o barulho. Não sabia quem vocês eram. Não, pois é, você vê que coisa que vai na alma, né? Essa censura. Eu sei que, após aquela pesquisa, que incluiu a fazenda que iria dar as vozes, né? Aí nós vamos levar uma pessoa que foi um compositor, morreu recentemente, que sabia também do sertão, que nos deu uma trilha de cegos cantadores, né? Sanfoneiros, e também um fotógrafo, um arquiteto de Feira de Santana, fotógrafo, que vai fotografar todos os tipos que servem para o Boi-Aruá, né? É essa cena que Cândida está falando. Fazer os personagens, os tipos de cerca todos, né, que é uma coisa muito forte no sertão, aquelas cercas, e por aí foi, né? Nós conhecemos aquela... Monte Santo é impressionante, que ela tem uma serra de 700 metros de altura, e lá em cima tem uma igreja. Eu fiquei tão apaixonada por aquela história dos peregrinos que vão lá até hoje rezar, e naquela época eles iam, as mulheres de preto, era tudo muito medieval, né? E no filme reproduz um desses rituais medievais, onde tem aquela matraca, onde vão por capela até chegar a grandes coisas. E eles faziam vigílias. Eu saía de noite, ia lá, meia-noite, subia aquela serra, que ela é toda de pedra, para ver aquele povo naquela oração. É impressionante. Não, depois, isso foi em 82. Mas depois de 70... aí porque o filme começou nós fomos a fazer várias 80... vezes. Né? Nós fomos várias vezes. Em 79 ele é escolhido, e aí em 80, 81 a gente começa a montar tudo isso, né? Preparar os animadores, né? Uma pessoa que era um desenhista, ele era da Escola de Belas Artes, Antônio Cassiano. Não sei. Antônio Cassiano, cearense, vai compor essa equipe. É uma maravilha o desenho dele. Na verdade, eles queriam que vocês fossem fazer o filme no Rio, né? Meu pai disse que não queria. Se não me engano, foi. Mas aí Chico pede preparar a equipe lá. E eles sempre estava indo alguém da Embrafilme para ver, e saía assim, pasmo, como é que aquelas coisas estavam sendo feitas daquele jeito. Tinha uns canadenses, uma vez foi um canadense lá, um que era bem branquinho, com uma mulher bem negrinha, que foi também.
Esses canadenses já é fruto de um projeto onde Marcos Magalhães estudou no Canadá, né? Arnaldo talvez saiba disso melhor do que eu. Isso. E quando eles vêm acompanhando o Arnaldo dentro de houve lá uma troca de governo com empresas, não sei o quê, aí eles vêm para dar um aporte para a animação no Brasil. Aí há uma reunião de animadores, não sei se Arnaldo não era nascido. Mas há uma reunião de animadores, porque havia pouquíssimos ilhas, né, no Brasil, imagine, no tempo onde tudo era tratado por carta. Eu tenho lá algumas cartas naqueles documentos. A gente digitalizou o roteiro do Boiaruá, tem vários documentos. E prestação de contas, a gente vê os preços ali, os preços, valores. cheque, um monte de coisa tem lá. Eu escrevia lá para Calil, Primeira Filme. Tudo no papel. Esperava. Pois é. E houve também uma pessoa queridíssima pela sua colaboração, que depois teve toda a família, praticamente a família, dizimada pela ditadura. Era mulher de um cineasta de feira, Onei São Paulo. Onei foi preso porque passou-se um filme dele num avião que ia para Cuba e achou-se que ele estava querendo desviar o avião de Cuba, né, que ele fazia parte de uma rede de subversão. Prendem Onei vai assim, leva anos a partir daí, depois que é solto, mas vai sofrer na saúde até penalizar mesmo. A gente não sabe, isso são notícias que a gente está falando que falavam da época. Mas eu estou dando uma dimensão de coisas que estavam rolando, né? E eram pessoas que faziam cinema com muito sacrifício àquela hora, né? Porque tinha que pisar em ovos o tempo todo. E então Maria Augusta fez parte da produção junto com Regina Machado e foi de uma contribuição inestimável. E então eu estava lá na montagem dessa equipe, né? E o povo ia lá para ver o filme, e aí? Aí foi fazendo o filme, né? Foi fazendo o filme. Com essas acabou-se o filme, aí foi o lançamento. O filme foi para Cuba. Não. Já filmava. E aí, o detalhe, como ele vinha na Líder, né? Ele vinha revelado no Rio de Janeiro, você tinha que esperar voltar para ver se havia erro, para ver se havia cena pulada, para poder corrigir. Por isso que tinha o Penso-Teste. Mas não tinha dinheiro nem equipe para isso. Isso, pois é, não tinha nada disso. Mas isso era para quem morava em São Paulo, quem morava no interior não tem. Teve até uma situação que meu pai botou uma cena para revelar, porque o acetato tem a frente e verso. Aí, quando a cena chegou lá, ela foi toda filmada no verso. Normal. Nós tínhamos um fotógrafo que ele era muito bom, mas ele gostava de uma cachaça. Então, Celso Campinho, maravilhoso também. E Chico sempre teve muita afeto com essas pessoas que não eram aproveitadas no seu devido valor, né? Ele fez parte da equipe como fosse um Walter Carvalho e deu conta do recado maravilhosamente. E então o Boiaruá é pronto, a Regina Machado quer dar pressa para que ele seja finalizado para entrar no Festival do Rio de Janeiro. Uns 3 ou 4 anos. Uns 3 ou 4 anos. Porque houve as interrupções de verba também, né? Pedidos de aditamento, que a cada interrupção o material todo subia, né? Enfim, foi feito ali, e com esse processo de vai e volta e corrige, às vezes Chico via junto também para ver quando era uma quantidade maior, e com pressa, né, para poder a equipe, cada intervalo desse, a equipe desmobilizava.
né? Porque vai fazer o quê? Mas tinha que manter essa equipe, que já estava boa, a equipe de desenhistas já maravilhosos, que tocavam. Chico dava os parâmetros e eles desenvolviam as sequências. Acho que sim, né, Cândida? Não. Nós só vamos ter isso com as caixas de luz De Wilson. de e Wilson. Olha Maurício. aí a genialidade de Wilson e Maurício. Então, não tinha de Não, ninguém. eram os grampos. Os grampos. Que ele improvisava com um papelão que furava, colava ali os grampos e encaixava. Isso, encaixava papel fino, acetato, né? Ele tinha umas mesas grandes de luz. Sim. É. Pois é. Não tinham nada desse Ele investimento. fazia tudo. É. E aí, como isso era na nossa casa, Chico vivia um turno inteiro no museu e o outro lá em casa. Era um movimento constante, assim. Hã? Não, todo dia. De manhã no todo museu dia. e de tarde a equipe só ia para lá de tarde. É. Ele nunca faltou ao trabalho, né? Chico era aquele tipo que nunca teve férias. Eu dizia, vem cá, seu trabalho não dá férias, não? O Estado não está ilegal com você, não? Não, às vezes ele saiu uns 10 dias, assim, muito raro. Mas nunca essa coisa de 20 dias ou 30 dias, isso nunca existiu. Para ele era trabalho ali o tempo todo e estava feliz dentro disso. Eu acho que muitos de nós somos assim, né? Às vezes a gente foi para a praia, legal. E acho que, né, Alba, trabalhar de casa tem isso, né? Tem isso, não tem horário. O trabalho nunca termina, né? Pois O seu escritório tá sempre aberto Fechou ali. a porta, fora, você fecha a porta, tchau. E ele fez alguns curtas nesses intervalos de veraneio, onde a gente tirava esses poucos dias e ia para uma ilha lá, maravilhosa, primitivíssima. Esses curtas se perderam, porque avinagrou. Não, o Deus não está morto está no filme. É, um trechinho, mas ele não... Claro, mas ele dá um trechinho do filme todo. É, No né? site, Mas... tá tudo lá. É, né? No site Ah. tem todos os cursos. Deus está morto, está lá. Mas teve o de Widmer, da música de Widmer, do Mar, da Super 8, que perdeu, né? O Super 8. Que era lindo. Usamos muito Super 8. É que o Super 8 tem isso, né? É um único rolo, né? É. O rolo Isso. é o original, né? O original, pois é. E aproveitando esse ganchinho do Super 8, né? Para esse encontro de hoje, a gente estava revendo também o Vendo e Ouvindo, né? Que é o primeiro filme de animação do Lula, né? E aqui nessa sala aconteceu o primeiro festival de Super 8 de Campinas, né? É um lugar muito especial, né? E como o Super 8 é isso, né? Ela é a bitola estreita que permite uma série de coisas, né? A porta de entrada para outras coisas, né? E uma violazinha pequenininha, né? Tudo pequenininho, tudo muito hábil, né? E como acho que essa conversa aqui a gente pode seguir ela horas e horas. Você pode horas a cortar fio. na hora que precisar. Não, e aí eu gostaria de sugerir da gente assistir o Asa Branca para a gente finalizar esse dia, assim, esse encontro de hoje, né? Mas como essa conversa que a gente teve, né? Cândida, Alba, Lula, Silvana, é muito o exercício da memória oral, né? Que é um grande recurso, né? Dos museus, né? Um grande recurso para a gente rememorar, porque surgem, né, detalhes que passa batido e quando a gente reconta e reconta outra vez, né? E acho que antes dessa sessão, para a gente finalizar, você gostaria de falar alguma coisa, Lula, sobre, né? Eu acho que o Asa Branca, você vai ter que interrogar ela lá fora. Só para ilustrar, quando eu cheguei no Rio e conheci Silvana, eu e ela foi a equipe muito tempo, muitos anos. Aí ela fez todos os meus roteiros. Se não fosse a minha história, sem ela
não faria nada. Depois, depois eu voltei para Recife fazer comercial. Aí eu fiz, tinha 4 comerciais, e depois em 1972 eu fiz o primeiro animação de Vandeovindo de Pernambuco. Eu não sei que pode ser que outras pessoas no Brasil tenham feito isso, mas eu fui o primeiro animador de Pernambuco, certo? E depois, quando eu voltei com Silvana, eu tinha feito Asa Branca, e o Ramba Filme distribuiu. Aí eu entrei num edital para fazer um longa-metragem, certo? Fui com Luiz Gonzaga, me deu 4 músicas dele. Aí foi para... aí quem era na época o diretor da firma era Salto Amorim, certo? Aí ele me chamou: você vai fazer um longa-metragem, rapaz. Rapaz, não é brincadeira não. Porque eu já tinha recebido Asa Branca. Aí eu parei com ele, tudinho. Aí ele ficou, 3 dias depois, o Alberto me chamou a Povo, um longa-metragem de 4 músicas de Luiz Gonzaga. Aí aprovou e fez um contrato com o governo de Pernambuco. Aí eu fui com Silvana, com o Tiago, 6 meses. Aí foi um estúdio de Itamaracá, eu fiquei lá. Aí o Estado aprovou o dinheiro. O primeiro ABC me deu equipamento, crama, que tá hoje no museu de 85, está lá. Aí eu fiquei 3 meses, nada de chegar o dinheiro. Aí eu vou fazer outra coisa para... não pode ficar parado. Sabe, Silvana, eu fiquei muito amigo do Lia de Itamaracá. Tiago Lia pegava o Tiago, que é muito... Silvana também. Aí Silvana, vamos fazer um roteiro de Zangadeiro. Porque fiquei muito amigo de Zangadeiro, as cores de Vesca, de artesanal, né? Aí vamos fazer aí fiz os desenhos. Silvana fez o roteiro. Aí depois de 3 meses, o cara chegou à minha porta, na ilha de Marcar, um carro preto. O secretário de Cultura quer que fala com você. Entrei no carro. Aí o cara, seu roteiro é muito subversivo. Porque falar a seca, coronel, isso aqui, outra coisa, outro
outro sentido. Aí o cara tem um cara que vai fazer outro roteiro, certo? Para outra coisa, para o Estado já tem dinheiro da Embrafilme, só equipamento, vou dar o dinheiro. Para esse turístico, que é Luiz Gonzaga. Aí quero não vou fazer não. Já tem com o roteirista aqui, rapaz. De jeito nenhum. Aí fui para lá, aí 15 dias depois eu fui numa reunião da ABD em Recife. Aí tinha um papel para inscrever no curso de especialização de cinema de animação na Europa. Eu fiz na mão, certo? Mandei. Aí, um mês depois, vai ter uma banca para escolher que vai participar. Aí as pessoas do Sul e Sudeste e Norte e Nordeste. Aí quem foi essas pessoas que foi avaliar? Walter Carvalho e um cara que fez um cineasta de Zipió. Mas para entrar escrever, tem que falar inglês. Mas eu só nordestino. Aí os caras, muitas pessoas, sabe, na Universidade Federal de Recife, aí os caras têm estudado, falam em inglês. Aí, 15 minutos saí. Muita gente, Norte e Nordeste. Eu fui, rapaz, como você vai fazer? Você não é um fraile inglês, fazer estágio no aí, mas eu sei minha ideia, que eu sempre fui, eu sou muito menos desenhista, mais artesão, certo? Eu sempre vi, desde o início, na feira, cordel, chegou a bura, boizinho de balão. Eu fiz aqui, eu quero ir na Europa fazer especialização para desenvolver desenho animado feito do Nordeste, com esses características. Aí, vão te cavar, você vai. Aí eu fui contratado, só 3 pessoas no Brasil inteiro. Eu, Magomar Garães, Antônio Moreno, diretor de Faculdade Fluminense de animação, USP. Mas tem que falar inglês. Aí o Caril, vamos fazer, falou com o Walter Carvalho, falou com o Caril. Vamos pegar, falar com o Antônio Moreno, os dois vai. E Antônio Moreno fala muito inglês. Até eu fui para Igolágia. É um primeiro curso primeiro curso de
a animação de... como é que é o nome? Não, rapaz. Primeiro curso de especialização de desenho animado. Primeiro curso no Brasil. Sim. Aí eu fui. Fiquei aí, o Antônio Varança é muito bom, mas ele não tinha muito seco para as pessoas. Mas eu só muito tempo eu gosto de falar. Agora não, depois da AVC ficou. Mas aí eu fiquei muito amigo. 6 meses fazendo o curso, fez um filme, a mulher fica a metade. Muito, muito bom. Aí, depois eu fiz um relatório na CAPES. Eu quero depois de 6 meses, eu quero ir para Praga. Veio o estudo de stop motion. Aí o cara apagou, mas 6 meses. Tomou gosto pela coisa, hein? Hã? Tomou gosto pela coisa. Aí a Antônio Moraes foi embora, porque aí fiquei muito. Aí o cara, depois eu briguei com o Antônio Moraes, porque é muito chato. É muito bom, mas é muito chato. Aí o cara que foi antes de diretor, ele me chamou para ficar na casa dele, da família dele, até o fim. Eu fui para Praga, e mais 3 meses, não é especiais, né? Só para ver para estágio. Aí depois fiquei mais ou menos 1 ano na Europa, certo? Aí peguei o dinheiro, comprei muito livro e voltei. Aí, antes, no livro Golávia, eu conheci o Luiz Lazareto. Por acaso o UAU estava dando uma voltinha. Aí eu estava no festival com o meu filme, Asa Branca. Aí ele descobriu que eu tinha que levar 4 garrafas de pitu, ele disse. Aí você tem pitu? Aí eu dei para ele. Desculpa, aí foi muito agradável conhecer a pessoa, um cara fino, um cara gentil. Mesma coisa que Chico Rivera. E hoje, Lula, a gente não tem, né, garrafa de pitu aqui, não tem nenhuma garrafa de pitu aqui, mas hoje a gente vai conseguir refazer essa sessão em Zagreb, mas dessa vez aqui em Campinas, para a gente assistir Asa Branca. Que tal a gente assistir para a gente poder dar continuidade no dia de hoje? Aí voltei. Para a gente sentar mais confortável. Eu voltei. Eu fiquei, tinha 3 filmes de 35 milímetros. Eu voltei para Olinda. Aí eu era partido comunista. Aí o prefeito entrou em Olinda, partido comunista, Zé Ranaldo. Você estava na leste europeu, você já vê na minha equipe. Aí me chamou, você vai dirigir
diretor de cinema de Olinda. Eu fiquei e abri um cinema com Silvana, que não tinha nada. Comprei equipamento no interior, cinema basado, e fiz o primeiro encontro nacional de animação. Todo mundo, na época, foi lá. Albo, Cico, todos. Só não foi o Steve, porque estava o contrato na Globo. Marco Magalhães, tudo. Aí, o Maurício levou uma truca, botar no cinema, e fez um primeiro desenho coletivo, 16 milímetros. Agora eu perdi, rapaz. O negativo e o positivo. Aí foi o primeiro encontro de animação do Brasil foi feito, certo? Depois que foi Animamônia, o primeiro encontro que reuniu todo mundo, fez uma carta de Olinda com todos os animadores do Brasil para fazer outro festival, todo ano em Olinda. Depois o prefeito saiu, botou uma posição, aí acabou-se. Aí eu quero agradecer esse encontro, um encontro muito afetivo. Com certeza. Não, a gente que agradece vocês estarem aqui, terem atravessado aqui metade do país para a gente poder se encontrar, né? Poder escutar, né? As histórias, né? Poder estar com um patrimônio vivo, né, gente? O Lula Gonzaga é um patrimônio vivo de Pernambuco, né? E acho que a Genice, ela quer entregar uma coisa aqui para vocês. Eu posso ajudar ela? Eu quero agradecer também. Pode ser? Claro. Então, enquanto Janice distribui essa organizadora nata, eu quero agradecer também essa linda comemoração de 25 anos do Núcleo de Animação de Campinas. Mas com carinha de 25, hein? Eu me confundi, porque Maurício disse que ainda vai ter outros 50, é quando ele completar a chegada dele no núcleo. Ele faz pilates. Oxe, está muito bem conservado. Muito bem conservado. E com pitu. E com pitu. Em meio à palha seca que um vento morno sacode de espaço a espaço, Colombina procura um grão de milho perdido que lhe aplaque a fome. E entre os garavetos e gravatas ressequidos, uma última gota de orvalho para mitigar a sede. Lá no íntimo, bem no fundo, seu instinto de pássaro avisa que é chegada a hora de partir, de dar adeus à terra onde nasceu, amou, viveu, onde ensaiou os seus primeiros voos meninos e onde pela primeira vez contemplou o verde da plantação e o dourado das espigas maduras. Seu instinto privilegiado de ave solidária avisa a Colombina que é hora de iniciar a grande jornada, o voo derradeiro para bem longe, bem distante, levando a outras terras a mensagem triste e necessária do que ficou para trás, da paisagem nua, vermelha, tórrida e poeirenta, em que a seca transformou a terra natal. Compadecida, condoída, saltitando por sobre o chão calcinado, os pezinhos em brasa, Colombina se detém ainda um pouco, remoendo dúvidas e perplexidades. Por que tudo isso?
Por que esse sol se incendiando, inclemente, estilhaçando-se dia após dia, em outros tantos sóis de fogo, queimando o verde da plantação, o tapete de musgo das pedras, amarelecendo as folhas que flutuam no ar como pássaros ignotos, sem bicos, sem pés, sem asas? Por que esses estranhos arabescos de lama seca no leito do rio, onde antes era água, peixe, vida e riurulhar sonoro que lhe acordava todas as manhãs? Onde estão todos? O homem, a mulher, o menino, que Colombina via do alto todo santo dia, caminhando rumo ao eito, enxada nos ombros, cantando e saudando felizes o maravilhoso espetáculo das alvoradas. Colombina, nem ninguém tem resposta para isso. E é aí então que seu corpo esbelto, arisco, nervoso, começa o giro circunferencial de despedida, seus olhinhos de conta amarela gravando na retina a última visão da terra estremecida. Perscruta pela última vez lá de baixo o horizonte à procura de bússola e alça voo, a princípio lentamente, encandeada e tonta, para logo após se firmar, riscando os céus como um cometa de prata, rumo ao infinito, ao desconhecido, ao imponderável. Vai, Colombina, vai, asa branca, ribação mensageira, doce pássaro do meu sertão, asa branca da minha infância, da minha saudade, asa branca da canção imortal, símbolo de solidariedade, estoicismo e predestinação de toda uma raça, legenda e patrimônio imperecível da grande pátria comum.